Uma menina se perde em outro universo e precisa ajudar seus amigos a lutar contra o mal. O que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? Vem comigo que eu te conto. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers, tudo belezinha? Estamos começando mais o Cultura Z e hoje vamos conversar sobre o livro de ficção cristã chamado A Lâmina Mais Cortante, da escritora Rebecca Souza. Se você ainda não está familiarizado, a ficção cristã é um gênero literário que se baseia em princípios e valores cristãos para construir suas histórias, personagens, enredos. Olha só que legal. Provavelmente você já ouviu falar de Crônicas de Nárnia, que acho que é o maior exemplo de ficção cristã de qualidade. Uma coisa muito boa que tem acontecido é que tem surgido cada vez mais livros de ficção cristã para que nós possamos ler, onde a gente tem plena certeza de que os princípios e valores estão ali fazendo parte, enraizados na história, e isso pode e deve, irá mexer com os nossos corações. É isso que Rebecca Souza, a autora, faz em A Lâmina Mais Cortante, uma fantasia cristã publicada em 2024, que leva os seus leitores a conhecerem os perigos e as aventuras do mundo mágico de Endemol. Qual é a trama que nós temos aqui então? Annelise, nossa protagonista, é uma jovem escritora que vive em Londres. Apaixonada por boas histórias, ela segue os passos de seu pai, Sr. Ward, um famoso autor de peças teatrais e dono do teatro da cidade. Ela então começa a escrever as suas próprias narrativas. Quando o livro inicia, ela está finalizando os preparativos para a apresentação e adaptação de uma das suas histórias para o teatro. A empolgação e a ansiedade estão tomando conta dela, porque as expectativas do público são muito altas. Além disso, o que a deixa nervosa é saber que um dos funcionários do rei está na plateia. Imagina esse coração, saber que tem alguém ali que serve a realeza assistindo o conteúdo, o teatro, a peça dela poderia chegar nessa pessoa. Olha que loucura, hein? Aí quando as cortinas se abrem e poucos minutos depois do início da peça, o público entra em choque. Annelise havia feito uma piada sobre o rei na sua história, mas aquilo que era para ser apenas divertido vira uma grande confusão. O que ela não imaginava é que essa brincadeira inocente se tornaria uma ofensa à corte real, o que acabou considerando a peça de Annelise uma desonra para toda Londres. Chateada consigo mesmo e hoje sem esperanças, Annelise volta para casa com seu pai, que está furioso com o que aconteceu. Durante uma crise de choro, então ela se vê conversando com um velho conhecido que a procura para uma missão: ajudar o povo de Endemol e se livrar de Heaven, o rei cruel e invencível que os governa. O inesperado é que a arma secreta de Annelise não é uma espada ou um escudo, e sim a habilidade dela de contar boas histórias. O objetivo dela vai ser usar as palavras para distrair e enrolar o rei, enquanto os rebeldes tentam dar um jeito e salvar todo o reino. Primeiro, se você está gostando desse vídeo, quer saber um pouco mais, quer continuar descobrindo o universo da Annelise e seu livro, A Lâmina Mais Cortante ali, né, nossa protagonista, não deixe de curtir e comentar aqui no nosso vídeo, entendeu? Pra gente saber o que você está achando. Segundo, o que mais me chama a atenção nesse livro é o medo de Annelise de falhar. Eu acho que todo mundo já passou por isso, que tem uma grande coisa para fazer, uma missão, uma responsabilidade e morre de medo de tudo dar errado. Annelise tem o medo de falhar consigo mesma, falhar com seu pai e falhar com seus amigos. Tudo o que a preocupa é a possibilidade de desapontar aqueles a quem ela ama. Até metade da história, Annelise procura resolver tudo sozinha. Como não tinha coragem de seguir com seus planos contra o rei, ela tenta voltar para casa sem pedir ajuda. E mesmo não conseguindo, quando é capturada pelo rei, ela ainda tenta lidar com seus problemas por conta própria. Mas será que a nossa vida precisa ser assim, sempre cheia de medos? Ou existe alguém que a gente pode depositar toda a nossa confiança e ainda compartilhar todas as nossas angústias? Para nós, a boa notícia é que em Deus nós encontramos essa pessoa. Nós somos criados por Deus e para viver uma vida de verdade, com propósito e com alegria. A gente precisa estar conectado com Ele, porque Deus sabe exatamente tudo o que acontece com a gente. Nós somos feitos por Ele, então Ele sabe de cada detalhe do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. E a gente não precisa lidar com tudo sozinhos. Olha só o que Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, em vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Pensa numa árvore, num ramo, num galho. Ele precisa estar conectado e ligado ao tronco principal para receber
dos nutrientes da árvore para ele estar bem, para ele dar bons frutos. E é exatamente assim que acontece com a gente. Sozinho, desconectados de Deus, a gente não consegue fazer nada. A gente fica sem força, sem direção, sem vida e sem propósito algum. O que a Annalise tinha de dificuldade de entender é que no começo de sua aventura, depender de Deus não é sinal de fraqueza, na verdade é sinal de sabedoria. É reconhecer que o Criador no universo é quem tem o melhor plano para a nossa vida. Significa que não importa o que aconteça, a gente tem a força de Deus para enfrentar qualquer desafio e Ele está lá sempre perto da gente, nos enchendo de coragem. É importante lembrarmos de mais uma coisa. Viver em dependência de Deus não significa ficar de braços cruzados esperando tudo cair do céu, onde Ele vai resolver as coisas assim num passe de mágica. É necessário que a gente viva uma rotina de oração, de leitura da Palavra de Deus, para a gente receber essa orientação. Podemos fazer o nosso melhor, mas tenho certeza de que Deus que está no controle de tudo. Uma das frases que nós lemos no livro A Lâmina Cortante diz o seguinte: há algo maior a nosso favor. E era verdade. Cada um sentia, a seu modo, que algo os acompanhava. Algo mais puro do que a vingança, mais doce do que a justiça e mais caloroso do que a primavera. Deus é essa luz que ilumina o nosso caminho e nos dá direção, que nos guia e mostra que com fé podemos encarar os nossos medos e as nossas fraquezas. O nosso medo de fracassar, de errar, isso é transformado em coragem e confiança de que Deus está com a gente. Pensando na nossa avaliação sobre o livro, já adianto que, vai ler, porque é muito bom. A escrita de Rebeca é fácil de entender, ela consegue envolver a gente na história do começo ao fim, descrevendo os sentimentos que eles estão tendo. Os ensinamentos ao longo da história também são muito marcantes. Então, para você, pré-adolescente, você ler sobre isso, inclusive para você compreender até os sentimentos que você tem, pode ser que você se identifique de alguma forma com uma Annalise ou com qualquer outro personagem da história. Nós demos para esse livro 4 Zs dentro da nossa avaliação como equipe. Vamos para algumas indicações para você continuar se expondo à boa cultura. Primeiro, Estrela de Belém, uma animação de 2007 ali, né? Se eu não me engano, acho que a gente já indicou ela alguma vez, mas fala da história do nascimento de Jesus, mas da perspectiva de um burrinho chamado Bo. E aí a gente vai perceber toda essa aventura que ele vai vivenciar e o que ele vai descobrir a respeito desse bebê tão precioso que está nascendo naquele lugar, naquela manjedoura. Segunda indicação, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Esse livro é old school, mas é um clássico, ele é fininho, só que eu vou ser muito honesto, né? Não se preocupe em fazer relações diretas com a vida cristã, né? A jornada de Alice é um pouco diferente, tem como a gente aprender bastante coisa, só que já adianto também, é uma aventura mais complexa, com coisas muito fantasiosas e bem extravagantes, mas fala muito sobre amadurecimento e coragem em um mundo que está cheio de caos e desordem. Fiquem com essas recomendações e eu espero que você, terminando esse vídeo, saia incentivado a ler um pouco mais, adquirir mais cultura. E antes de ir, não esquece de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa entrar no universo da literatura e quem sabe a lâmina mais cortante vai ser esse primeiro passo.